Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mind Show. E no episódio de hoje a gente vai dar continuidade àquela série de vídeos a respeito do Harry Potter, que a gente falou na vez passada. E também na vez passada a gente acabou falando também um pouco sobre o tema desse vídeo, que é o espelho de Ogezed, que até você pode conferir aqui no card. Ficou curioso? Então venha conosco e curta esse episódio. Solta a vinheta! Olá, pessoal! E Harry Potter, né, é uma obra muito profunda da J.K. Rowling. Uma obra que serve, sim, para adolescentes, aqueles que estão em processo de crescimento, que vão se identificar muito com o tema, né, com as coisas que tem no livro, as casas, o ano a ano que se passa em Harry Potter e tudo mais. Mas também vale muito a pena para nós, enquanto sociedade, a gente repensar algumas coisas. Uma reflexão interessante é trazida exatamente no espelho de Ogezed, que é desejo ao contrário, né? Você não lembra dele? Pois confere aí um pouquinho, um trechinho a respeito desse espelho. Outra vez aqui, Harry. Estou vendo que você, como tantos que vieram antes, descobriu os prazeres do espelho de Ogezed. Imagino que a essa altura já saiba o que ele faz. Deixe-me lhe dar uma pista. O homem mais feliz do mundo iria olhar para o espelho e veria a si próprio, exatamente como ele é. Então, ele nos mostra o que queremos, seja lá o que for. Sim e não. Ele nos mostra nada mais, nada menos do que os desejos mais profundos e desesperados de nossos corações. Você, Harry, que nunca conheceu a sua família, você a vê de pé, ao seu lado. Mas lembre-se de uma coisa, Harry. Esse espelho não nos dá o conhecimento, nem a verdade. Muitos homens definharam diante dele, até enlouqueceram. É por isso que amanhã ele será levado para um novo local. E tenho que lhe pedir para não ir procurá-lo de novo. Não vale a pena viver sonhando, Harry, e se esquecer de viver. Quando o Harry ele acaba encontrando o espelho de Ogezed, ele, ele percebe que ele consegue ver finalmente os pais, né? E ele fica encantado com aquilo dali. Ele fica encantado porque finalmente um desejo que ele tinha há tanto tempo, que era algo tão interno, tão forte nele, finalmente ele estava ali, tinha aparecido para ele. Mas aquele mesmo desejo, que é algo interessante, ele se torna uma prisão. Ele não é o desejo que finalmente ele vê aquela imagem dos pais ali no espelho, e ao ver as imagens dos pais no espelho, ele, opa, fica feliz e se encerra. E aqui é uma das coisas fortes, né, que traz essa questão. Às vezes os nossos desejos se tornam as nossas próprias prisões. A gente pensa que realizar um desejo é algo que vai nos alegrar, mas nem sempre isso acontece. Nem sempre a realização de um desejo traz uma satisfação que ela vai perdurar durante muito tempo. Muitas vezes a gente pode se encontrar de repente preso na realização desse desejo. Eu realizei uma vez, eu preciso realizar novamente esse meu desejo. E a gente entra num ciclo sem fim. É como acontece no Harry Potter, né? Ele tem o desejo dos pais, mas ele começa a ir várias vezes, uma outra, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta vez, até que aquilo dali se torna para ele uma grande prisão. Ele já não andava mais tanto com os amigos, com Hermione, com Rony, ele já não se dedicava tanto assim às coisas lá de quadribol, ele já não vivia a vida dele porque ele estava preso na realização do desejo. Ele precisava repetir novamente aquilo dali, repetir novamente aquela sensação de uma suposta vitória diante de uma falta que ele tinha, de uma falta existencial diante dessa ausência dos pais. E esse aviso que Dumbledore traz para o Harry
É uma visão interessante porque não é, a gente tem vários tipos de desejos. Existem aqueles desejos que são pequenas vontades, né? Ah, eu tô com vontade de comer chocolate, eu tô com vontade de fazer isso, tô com fazer aquilo. É algo pequeno, algo que vai de repente dar e passa rápido. E existem alguns desejos que ele tem um caráter existencial positivo. Em um outro vídeo a gente fala sobre isso, não será nesse. E tem alguns desejos que, na verdade, vão nos afundar cada vez mais na nossa existência, né? Fazendo com que a gente, ao invés de viver, de aproveitar a nossa existência, a gente fique cada vez mais afundado. E em vários momentos, né, existem algumas escolas filosóficas que acabam trazendo isso, né, da gente poder repensar um pouco a respeito da maneira como a gente trata nossos próprios desejos. Uma delas, que eu acho interessante, é o estoicismo, onde o estoicismo ele fala que é necessário que a gente aceite as coisas do jeito que elas são, né? A gente consiga viver, não significa você se tornar alguém passivo diante do mundo, mas saber que algumas coisas acontecem e eu preciso tentar lidar com aquilo dali, né? E ter um controle em cima das minhas paixões, em cima daquelas coisas que eu entendo como trazendo satisfação para mim. Porque chega uma hora de que eu acabo não aceitando os percursos naturais da vida exatamente porque eu estou em busca o tempo inteiro de algo que me falta. E existe um pensador, que para muitos ele é tido como o pensador do pessimismo, mas que ele já trouxe um alerta ali, lá em 1800 e alguma coisa, né? Não lembro ao certo nesse momento, mas que ele começa a trazer um alerta a respeito da gente poder ter cuidado com a forma como a gente deseja. O quão esse desejo nos traz dor e o quão o desejo ele é esse aprisionamento. Né? Schopenhauer, na hora que ele vai falar sobre nós, enquanto seres humanos, ele fala que nós somos seres cheios de vontade e que a gente precisa aprender a controlar essas vontades, porque senão a gente fica escravo delas. E existem algumas vontades mais básicas, tipo, eu estou com vontade ali de faltar ao trabalho, certo? Mas você não pode sucumbir a essa vontade. Então, de repente, você acaba sofrendo consequências pesadas por faltar ao teu trabalho. Eu estou com muita vontade de comer outra vez esse doce, outra vez esse doce, outra vez mais um doce, e dali aquela vontade vai te trazendo uma prisão, e daqui a pouco você está entrando numa compulsão alimentar muito forte. E assim como N coisas, alguém que de repente está com um desejo muito grande a respeito do sexo, de poder fazer sexo várias e várias vezes, e quando aquilo dali se torna um aprisionador, porque a pessoa passa a entender a vida como uma realização dos meus desejos. E aqui está um ponto interessante da filosofia de Schopenhauer e um pouco de uma crítica ao mundo atual, né? A gente vê muito na psicoterapia isso aparecendo. Pacientes que passam a entender que a vida é igual à minha capacidade. Eu entendo que eu estou vivendo quando eu entendo que eu estou conseguindo realizar meus desejos. A identificação que eu tenho enquanto pessoa é quando eu passo a reconhecer aquilo que eu desejo. Então, há uma busca imensa, hoje em dia, nós seres humanos, né, por poder mostrar ali, eu desejo isso, eu desejo isso, eu desejo isso, eu desejo isso. Até mesmo isso é reforçado no ser humano pós-moderno, né? Você vê vários coaches colocando isso daí, queira que você vai conseguir, você tem que desejar o máximo, você tem que fazer aquilo dali noite e dia, enquanto as outras pessoas estão saindo, se divertindo, enquanto as outras pessoas estão vivendo, se entrega ao seu desejo, vá lá fazer suas coisas e tal. E aqui é uma grande prisão do mundo pós-moderno, né? Esse mundo que desde lá de Schopenhauer já avisava, né? Cuidado, né? A gente não pode ser escravo dessas vontades, escravos dos nossos desejos. E aqui estamos, né? Em um mundo escravo dos nossos desejos. Quantas vezes você acabou não se vendo algo parecido como Harry Potter? E tanto atrás assim dos teus desejos que você começou a deixar de lado as pessoas que você ama, as pessoas que te são importantes, né? Atrás tanto assim do meu desejo da minha posição social, de uma posição financeira tão grande assim, e de repente eu me encontro distante ali das pessoas que eu amo, eu encontro distante ali dos meus amigos, distante dos meus familiares, eu encontro distante de verdade do meu sorriso. Ou então em alguns outros momentos onde você o tempo inteiro estava em busca ali de satisfazer os teus desejos sexuais e de repente você vê que vários relacionamentos que eram relacionamentos saudáveis acabaram caindo por água abaixo, né? Porque para você entender que você estava em um relacionamento você precisava estar
satisfeito o tempo inteiro. E a vida não é assim. Você vai ficando longe daquelas coisas que realmente são importantes na tua vida, seja aquela leitura, seja a natureza, seja de repente o estar em um rito religioso que te é importante. E aí a gente fica cada vez mais escravo, né, dessa realização dos desejos e não das coisas, estar com as coisas que não são importantes, mesmo que nesse exato momento eu não esteja com elas presente. Como Schopenhauer alerta, como os estoicos alertam, e como a gente vê aqui em psicoterapia, é necessário que a gente acabe entendendo que os desejos são nossos e não nós somos deles. É necessário entender que a gente não pode ficar preso nessa vivência de realização daquilo dali. Até porque os nossos desejos mais desesperados, muitas vezes são construídos exatamente em cima de uma falta. Como a questão do Harry Potter, né? O desejo mais desesperado dele era exatamente a poder conhecer os pais. Só que os pais estavam mortos. Então há um desejo que ele é construído em cima de um luto. É um desejo que, assim como os históricos falam, construindo em cima de uma coisa que ele precisava aceitar. Não era possível retornar os pais, ressuscitar os pais, ele viver todo aquele tempo perdido. Não era possível, né? É necessário uma aceitação dessa realidade para que eu consiga lidar com essa realidade. Então esse desejo no Harry Potter, na verdade, traz uma ferida existencial muito forte, que ele precisa trabalhar de uma outra maneira. Seja de repente conversando com os amigos, seja de repente fazendo desses amigos uma família, que é o que acontece com ele, né? O Harry Potter ele é um cara que ele perde a família dele, mas ele faz dos amigos essa família. Ele faz ali do Rony, a Hermione e outras N pessoas a grande família dele. Até mesmo a relação que ele tem, por exemplo, com o Dumbledore é uma relação de pai e filho, né? De um pai ali que às vezes é um pouquinho distante, mas que traz muita sabedoria, que está o tempo inteiro tentando cuidar do filho, por mais difícil que seja. Ele faz relações muito profundas com Hagrid e com N outras pessoas, né? Essa talvez é uma das coisas interessantes, né, no Harry, né? Esse daí seria uma saída para esse luto dele, para esse buraco, esse vazio, que ela se torna depois, mas a gente vai falar mais na frente em um outro vídeo. Então, fica uma dica aí para vocês um pouco, né? Quais são os desejos que vocês carregam? Será que vocês são donos dos desejos de vocês ou vocês são escravos desses desejos? Será que vocês, de repente, acabaram achando que só através da realização de algo, só desejando, é que vocês conseguem se reconhecer enquanto sujeito? Só que, ao mesmo tempo, né, será que vocês não ficaram longe daquilo que era importante para vocês? E quantas feridas existenciais, né, não temos, né? Às vezes uma ferida existencial, como um paciente meu, trabalhando essa semana, né, com ele trazendo uma necessidade muito grande de aprovação, né, para as coisas que ele entregava, para os trabalhos que ele fazia, para os projetos que ele construía, e essa necessidade muito grande, poxa, eu gostaria de ser amado, né, eu gostaria de ser, das pessoas darem parabéns por isso, da pessoa dizer que eu fiz uma coisa importante. Quer dizer que quando ele finalmente conseguir fazer isso, quer dizer que ele está satisfeito? Não. Até porque é um desejo que ele vem exatamente de uma ferida existencial. Esse meu paciente, né, quando ele construiu isso exatamente porque ele era um garoto, quando ele garoto, ele via que alguns familiares dele, né, por qual ele tinha um afeto bastante forte, né, bastante importante, não o reconheciam pelo amor, mas eram pessoas que estavam presas em eu preciso de que você me mostre as metas, né? Eu preciso que você me mostre uma boa avaliação, que você seja bom. Estar bem era exatamente tirar boas notas. Por pior que ele tivesse, mas ele mantinha boas notas, então estava ótimo. Mas não conseguiam ver todo o outro lado de afeto que estava completamente rompido nele. Quanto mais ele se entrega a essa avaliação, mais ele está caindo naquilo dali que é ruim. Ele continua como esse garoto que está esperando um dia ser reconhecido. Então a gente precisa, na verdade, na psicologia, né, a gente cuida exatamente de a forma como a gente construiu esses desejos. A gente olha assim, poxa, né, eu preciso permitir que a pessoa realize esse desejo. Nem tanto. Porque às vezes realizar o desejo é a prisão. A gente precisa olhar por trás, a gente precisa entender quais são as feridas existenciais que fizeram a construção daquilo dali.